senhor presidente, deputado Wanderson Nogueira, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos ainda nas galerias que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, jornalistas, trabalhadores desta casa. Senhor presidente, deputado Wanderson Nogueira, quero inclusive aproveitar a oportunidade de ter a honra de ser presidido por Vossa Excelência para fazer 2 registros que lhe dizem respeito. O primeiro deles, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo projeto que está na pauta de hoje, na ordem do dia de hoje, pelo qual Vossa Excelência propõe a inscrição no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro de uma data comemorativa alusiva ao combate à intolerância religiosa. Acho muito importante, em termos absolutos, mas em termos relativos também, o que quero dizer, em tempos conservadores, em tempos reacionários, em tempos, eu diria, obscurantistas. São tempos de criminalização da política, e nós já vimos isso no Brasil, e deu no que deu. Aliás, a criminalização da política era um dos eixos da chamada doutrina da segurança nacional. Em tempos de amordaçamento da escola, na tentativa de impedir que professores exerçam, como parte do trabalho docente, a interpretação do conhecimento legado pela humanidade. São tempos de escola sem partido, são tempos de ideologia de gênero, tentativa de impedir que a escola republicana laica discuta direitos humanos, discuta a diversidade, discuta a violência contra a mulher. Eu acho o projeto de Vossa Excelência um oásis no deserto. Então, queria cumprimentá-lo. Não me surpreende a iniciativa vindo de Vossa Excelência, mas quero fazer esse registro que me parece justo. Obrigado, deputado. Esse projeto é inspirado, inclusive, num projeto de um parlamentar juvenil, a Mariane Zilda de Araruama. Obrigado. Em segundo lugar, eu queria pedir a Vossa Excelência que transmita, assim que puder, mais uma vez, os meus votos do mais amplo sucesso ao grande deputado federal Glauber Braga, desse estado, que está numa peleja dura em Nova Friburgo, sua Nova Friburgo natal. Eu tenho certeza que o povo friburguense saberá reconhecer a grande oportunidade que tem diante de si de colocar Glauber na prefeitura daquele lindo município do nosso estado. Portanto, transmito ao Glauber meu apoio entusiasmado à sua jornada em Nova Friburgo. Mas eu queria, deputado Wanderson Nogueira, fazer aqui um registro. Não queria deixar de me pronunciar na data de hoje, porque eu não deixarei de me pronunciar, por mais que seja uma voz pequena contra os grandes veículos da mídia monopolizada. Mas onde tiver possibilidade, tendo uma tribuna, como tendo na condição de parlamentar, não vou me calar. Várias vezes assumi a tribuna desde o ano passado, dizendo que achava importante a continuidade das investigações em curso no Brasil. Daquele microfone de à parte, registrei a importância de que a presidenta Dilma Rousseff pudesse, acompanhando a decisão dos membros do Ministério Público Federal, reconduzir o candidato escolhido por seus pares, Rodrigo Janot, para um novo período como chefe do Ministério Público Federal. Afirmei várias vezes, e continuo afirmando, que ninguém deve se considerar nesse país ao abrigo ou ao alcance, ou livre do alcance, da investigação, da ação do Poder Judiciário, do Ministério Público, seja quem for, seja um presidente da República ou seja um auxiliar de serviços gerais, seja um governador, seja um escriturário, seja um prefeito, seja um recepcionista. Ninguém está acima do bem e do mal, nenhum partido, nenhum cidadão, e, portanto, não há, a meu ver, nenhum melindre que qualquer cabeça dita coroada, qualquer colarinho branco, possa estar envolvido em investigações, desde que se garanta, obviamente, o devido processo legal, a emergência do contraditório, o amplo direito de defesa. Portanto, eu queria aqui retomar esses aspectos, essas ideias que tenho defendido, como introdução àquilo que me preocupa neste momento no Brasil. O Brasil vive um período muito delicado
em que não apenas a democracia, mas as instituições republicanas estão sob forte risco. Estão sob forte risco. E aí me refiro à prisão temporária do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, aliás, prisão imediatamente revogada pelo Rábula de Curitiba, Sérgio Moro, numa situação absolutamente surpreendente. Aliás, o contexto era um contexto absolutamente desumano. Ele se encontrava no hospital acompanhando sua mulher, que passava por cirurgia, por grave cirurgia, para enfrentar um problema de saúde delicadíssimo. E eu me pergunto a Vossa Excelência, pergunto a quem nos ouve, pergunto a quem quer que seja, que grande perigo, que grande ameaça representava ou representa o senhor Guido Mantega para a continuidade das investigações no âmbito da Operação Lava Jato, a ponto de se justificar a sua prisão temporária. Que ameaça esse senhor representava? Porque o que me preocupa, e voltando ao aspecto com que iniciei, é que a Justiça, que o Ministério Público, que as instituições da República não entrem, mas muitos setores já entraram, não entrem no jogo partidário, no jogo político partidário. Porque eu me pergunto se foi considerado Guido Mantega um perigoso personagem que podia atrapalhar as investigações em curso, será que não poderiam atrapalhar as investigações em curso o senador Renan Calheiros, o senador Romero Jucá, com as gravações que foram interceptadas e divulgadas, em que discutem a forma pela qual os advogados podem tentar burlar a interveniência do Poder Judiciário e do Ministério Público, que discutem claramente que é preciso interromper a Operação Lava Jato. Essas pessoas não oferecem nenhum perigo. Me preocupa muito a seletividade, a descarada seletividade com que vem atuando no Brasil setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público. Isso precisa ser denunciado. A gente não pode se calar. Quero aqui dizer que foi muito importante para o nosso país, muito importante no processo de consolidação da democracia brasileira, hoje seriamente agredida. Foi muito importante a luta que muitos de nós travamos para que no processo constituinte 86, 87, 88 saísse fortalecido o Ministério Público. O Ministério Público tivesse voz ativa, tivesse uma presença viva na sociedade brasileira, e isso é decorrente da vitória que arrancamos e conquistamos no processo constituinte. Agora, nesse momento, além da judicialização da política, há a politização do Poder Judiciário e do Ministério Público. Veja o que aconteceu, Vossa Excelência, no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, com a deposição de uma presidenta da República sem crime de responsabilidade comprovado. Agiu-se, na verdade, presidente Anderson Nogueira, como se nós estivéssemos num sistema parlamentarista. Mudou a maioria parlamentar, veja, mudou a maioria parlamentar, e ao mudar a maioria parlamentar, fez-se um voto de desconfiança e derrubou-se a presidenta da República. Porque, na verdade, aqui trago mais uma vez a citação do senador Assir Gurgax, do PDT, que não é um partido de direita, ao contrário, é um partido que historicamente se inscreve no campo democrático popular. Mas o senador foi cristalino na sua intervenção ao dizer: olha, imagina, eu não vi, não percebi, não constatei nenhum crime de responsabilidade cometido por Dilma Rousseff. Entretanto, ela perdeu a governabilidade. Ora, um chefe de governo, quando perde a governabilidade e cai, isso só pode acontecer no sistema parlamentar, não no sistema presidencialista. Vejo o senhor Sérgio Moro oferecendo ao Supremo Tribunal Federal uma relação de itens acusatórios contra pessoas. Ele mesmo sai de sua vara e vai ao Supremo Tribunal Federal. Olha, o Poder Judiciário, salvo engano de minha parte, não acusa. Não cabe ao Poder Judiciário acusar, cabe ao Poder Judiciário julgar, assim como o Ministério Público precisa oferecer denúncia e não julgar a priori, muito menos julgar com base em convicções, como afirmou recentemente o promotor Delanhol no episódio pirotécnico da denúncia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e poderia ter sido contra qualquer cidadão. Montar aquele circo midiático para oferecer denúncia sem evidências,
né, baseado em convicções. Portanto, senhor presidente, eu estou preocupado com os rumos que toma o Brasil nesse momento. E aí, não estou preocupado com ganhar a eleição, perder a eleição. Já disse aqui, governos assumem e completam seus períodos. Partidos ganham e perdem eleições. O que está em jogo no Brasil é o processo democrático. Aliás, o Brasil, que tem uma rarefeita experiência democrática, grandes intervalos autoritários, civis ou militares, ditaduras civis ou civis militares. O Brasil, que estava em processo de consolidação da sua experiência democrática, vive agora um enorme atropelo, mais ainda quando a gente percebe que instituições fundamentais para a sustentação da democracia, como o Ministério Público, o Poder Judiciário, a própria Polícia Federal, Polícia de Estado, que não pertence a governo nenhum, não pertence a partido nenhum, mas que se dá o direito de interceptar por conta própria de interceptar telefonemas da Presidenta da República. Então, o que acontece no Brasil, para muito além da disputa partidária tupiniquim, e sem mencionar de novo aqui os grandes interesses do capital transnacional, né, que estão na base do golpe de Estado em curso no Brasil, mas o que me preocupa profundamente é que a gente esteja desmontando a experiência democrática em consolidação, que teve um marco importante, que foi a Constituição de 88. Portanto, eu não quero deixar de me pronunciar, não quero deixar de denunciar a forma autoritária, antidemocrática, desrespeitosa, não para com o partido, mas desrespeitosa para com o Estado Democrático de Direito, como vem agindo setores do Poder Judiciário, setores do Ministério Público. É um novo, e aí concluo, é um novo macartismo, senhor presidente. É uma nova caça às bruxas, só que não há bruxas e não há, nesse caso, comunistas a serem perseguidos por macartismo. É um partido político que tem que pagar por seus erros na forma da lei, quando apurados e devidamente comprovados, seus integrantes, seus membros, quem quer que seja, já disse aqui, que pertença a qualquer partido, inclusive ao meu, tem que pagar no mais absoluto rigor da lei por malfeitos, por crimes que tenham cometido e desde que tenham sido devidamente comprovados. O que não pode é haver uma perseguição, um procedimento seletivo, persecutório e seletivo contra um partido político que acontece no Brasil nesse momento. Isto é um desrespeito, mais que um desrespeito, isso é um desserviço à democracia no Brasil. É preciso a gente falar. E eu conto com os democratas desta casa para que se pronunciem. Porque o que está acontecendo hoje com um determinado partido pode acontecer com qualquer outro. Qualquer promotor de justiça pode agora denunciar quem quer que seja, apenas porque teve uma convicção, teve uma inspiração, sonhou com isso, acordou convicto de que Vossa Excelência ou eu, quem quer que seja, é culpado de alguma coisa. Portanto, é grave o atentado, é grave a agressão que se pratica contra as instituições democráticas no Brasil de hoje.